Você já parou para pensar algumas vezes o porquê algumas situações se repetem na sua vida? Você muitas vezes já se perguntou o porquê que eu estou vivendo isso novamente? O porquê que mesmo depois de tanto tempo as dificuldades elas acontecem? O porquê que eu não me dou bem nos relacionamentos amorosos? O porquê sempre estou quebrando a cara? Por que no trabalho eu sempre atraio as mesmas situações? Pois é, isso são os padrões limitantes. E hoje eu vou trazer para vocês algumas situações que eu vivi e o que eu fiz para mudar esses padrões, para conseguir fazer com que tomem consciência e que coloquem no lugar desse sofrimento e dessas dificuldades novas experiências. Bom, como eu havia falado, eu vivi essa situação. E não foi uma, nem duas, nem três vezes. Eu vivi por muitos e muitos anos, até ter uma tomada de consciência de que o que eu vivia não era algo externo, e sim fazia parte do meu inconsciente, estava gravado na minha mente. E por isso essa dificuldade e de não conseguir acessar certas situações para conseguir alterá-las. Eu não tinha consciência de que isso vinha de padrões limitantes que aconteceram na minha infância, que aconteceram quando eu ainda era muito pequena. Como que eu busquei, né? O que aconteceu na minha vida para despertar essa consciência e eu começar a entender que eu tinha que mudar internamente para que o meu externo, ele também acontecesse ao meu favor. Para que tudo ao meu externo, ele mudasse da forma de tudo aquilo que eu gostaria de viver. Bom, eu vivi algumas situações onde esses padrões eles se repetiam de tal forma, e principalmente para mim, o que eu comecei a tomar consciência era de que eu não tinha autoamor, eu me sentia incapaz. Eu acho que muitos aqui vão até se identificar com o que eu estou falando, que quando nós somos crianças, muito se preocupa na questão da educação, mas num sentido de nos proteger daquilo que é ruim de acontecer, nos colocar no caminho. Quando nos tornamos um pouco maiores, aí vem a preocupação da educação nas escolas, do que a gente está aprendendo, se a gente está tendo uma boa educação para um futuro profissional. Então, nossos pais, quando nos educaram, infelizmente, eles também não tiveram essa oportunidade, essa consciência mais lúcida de que a educação, ela é muito mais do que a escola, do que a preocupação de ser um bom profissional quando for maior. Muitos ainda com ainda uma consciência mais precária, acha que a mulher ela tem que nascer para ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, uma boa mãe. Tem famílias até que não aceitam a questão da pessoa não querer ter filhos nos dias de hoje. Como eu tenho esse contato hoje com pessoas mais jovens, porque eu também tenho uma filha que tem esse contato, eu vejo quantos pais hoje, eles ainda têm a cabeça fechada no sentido de libertar o seu filho, de entender que você é super responsável, não somente pelo crescimento profissional do seu filho, não somente pelo crescimento intelectual do seu filho, e sim, principalmente, pelas questões emocionais.
saber entender quais são as emoções, o que te leva a essa emoção, por que você está triste, por que você está chateado, saber falar abertamente para os seus filhos em relação a essa questão da emoção, não deixar ali a criança sem entender o que ela está sentindo, às vezes até agindo de forma bruta e de forma descontrolada, porque ela não tem essa consciência do que ela está sentindo. Quais são esses sentimentos novos que está acontecendo dentro de mim? O porquê que eu estou sentindo isso? Como lidar com essas emoções, né? Sem contar as frustrações que nós também vivemos durante toda a nossa vida e principalmente esse primeiro contato vem na infância, que é a frustração de dentro da escola, de repente sofrer bullying, dentro da escola, notar que aquele amiguinho ele tem uma condição financeira melhor do que a sua, notar que às vezes você é colocado de canto, né, colocado ali isolado dos amigos, como uma questão de punição, e que isso tudo vai depositando no nosso subconsciente emoções que não são muito legais, né? Que nos levam a nos sentir incapacitados de resolver certas coisas, de nos sentir desvalorizados, de fazer com que a gente não seja corajosos, né? Que nós não tenhamos assim condições de agir corajosamente diante de algumas situações, porque também na infância tem a questão do medo do ridículo, do medo de se expor, do medo de até mesmo expor as suas dúvidas quando ali está estudando, né? É muito normal quando somos crianças a gente se fechar nas nossas dúvidas de escola, para não passar como, eu não sei fazer, olha, fulano não sabe fazer, você viu? Ele tá perguntando, olha que burro. Então tem tudo isso. Além dos nossos pais, tem toda a questão do convívio ali, com quem você conviveu na escola, se foi os avós, se foi um cuidador que ficou com você enquanto a sua mãe e seu pai trabalhavam. Então, toda essa influência educacional do meio onde vivemos, ele foi depositando na nossa mente, muitas vezes, a emoção e o sentimento de que não somos capazes, de que nós nunca vamos, por exemplo, ter condições financeiras de viver plenamente tudo aquilo que a gente deseja viver, de ter aquele carro dos sonhos, de ter a nossa casa confortável, de viver viagens. E é por aí que vão criando essas limitações e esses padrões que eles vão se repetir quando adultos. Por quê? Porque enquanto nós não entendemos quais são esses padrões e quais são essas repetições, eles vão se repetir diariamente até que a gente tome consciência disso e fala, peraí, mas o que eu estou fazendo? Que foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês, que vocês se pegam pensando e analisando o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo na minha vida, que tudo isso se repete. Eu tenho um relacionamento que não é bacana, e aquele relacionamento termina. Eu conheço uma nova pessoa, está indo tudo bem, quando de repente, olha lá de novo, repetindo os mesmos padrões do relacionamento anterior, né? Falta de valorização, às vezes a questão de não respeitar o seu espaço, ou até mesmo outras situações muito piores. E isso em todos os campos de nossas vidas, né? Cada um tem o seu campo particular que tem mais dificuldade ali de resolver. Então eu venho hoje, através desse vídeo, para trazer um pouco para vocês algumas questões que dá para a gente mudar. O que foi útil para mim foram várias atitudes que eu tive que tomar
diante da tomada de decisão e de consciência, que são as duas chaves que tem que trabalhar juntas para a gente mudar esses padrões, mas eu quero aqui facilitar o caminho de vocês, porque para mim foram anos e anos para ter a consciência do que eu precisava mudar para mudar os padrões da minha vida. Foram anos e anos para eu entender o que eu queria fazer da minha vida, o que me fazia feliz. Porque por muitos anos eu tinha essa resposta dentro de mim e provavelmente vocês também têm. A questão é que nós costumamos não seguir o nosso coração. O que a gente foi educado a fazer? Não, a gente tem que estar ali com um trabalho de estabilidade. Nós temos que ter um certo controle. O que é a estabilidade? A estabilidade nada mais é do que você ter controle sobre a situação. Só que o que não nos foi ensinado é que na vida nós não temos controle de nada. A vida ela é orgânica, então a vida ela é inconstante. E nós temos que ter a flexibilidade de saber lidar com os obstáculos que vão aparecendo durante a nossa jornada. E é por isso que eu estou aqui hoje, para trazer para vocês essa facilidade, né, esse impulso, porque o meu canal, aliás, se puderem, por gentileza, se faz sentido para vocês esse tipo de conteúdo, curte esse vídeo, compartilha com aquele amigo que está precisando também ter uma luzinha no fundo do túnel, que nada está perdido. Porque eu acabei criando esse canal justamente para impulsionar vocês. A minha intenção é facilitar o caminho. Aquele caminho que não foi tão fácil para mim e que hoje eu tenho a resposta do que me fez sentido, do que deu certo, do que transformou, do que quebrou esses padrões, eu estou aqui realmente para impulsionar, para ajudar e para facilitar esse caminho de evolução de vocês. Então, o meu nome é Fernanda, vocês estão no canal de Papo com Além. Hoje, então, nós vamos falar sobre quebra de padrões limitantes e o que para mim fez sentido e que mudou de verdade, na prática, todo o sentido da minha vida, todos aqueles padrões. Eu vivia muito padrões de escassez, né? Então, o porquê que a escassez ela acontece na nossa vida? A escassez nada mais é do que o sentimento de não merecimento. Então, esse sentimento de não merecimento, eu precisei quebrar a cara várias vezes, repetir esses padrões milésimas vezes, para que até eu tomasse consciência e falasse, não, peraí, o que me leva a essa escassez? É aquilo que eu falei, às vezes nós estamos super bem, acha que agora vai deslanchar, mas como nós não resolvemos isso dentro do nosso eu, dentro do nosso subconsciente, enquanto a gente não resolver a situação, ela vai se repetir. Então, o que são, né, os padrões limitantes? Os padrões limitantes, eles são registros que acontecem na nossa infância, são traumas que acontecem na nossa infância, podem ser vindo da educação dos nossos pais, que por mais que eles tenham, com certeza absoluta, a melhor das intenções para que você, que a gente seja feliz, nem sempre eles tenham, os pais, eles não têm uma apostila, né? Não vem ali com uma apostila, olha, faça isso que vai dar certo, faça aquilo que vai dar certo. Então, como eles também não tiveram essa educação voltada, assim, mais preocupada para suas emoções, para tomada de consciência, para a sua valorização, para que você fosse uma pessoa super valorizada na vida, então eles acabam criando esses traumas, né? A gente vai vivenciando aí certas situações, às vezes, como eu comentei, nem sempre vinda dos pais, mas às vezes na escola, sempre vai ter um ambiente no qual vai criar esse trauma. Depois coloque aí para mim
qual é o trauma que você viveu na infância e que hoje eu falando sobre esse assunto, ou talvez você já tenha percebido, mas não tinha associado ainda, né? Que esse trauma é o que causa hoje a sua maior dificuldade de enfrentamento evolutivo na vida? Então coloque aí para mim qual o seu trauma que você viveu na infância, mas que você ainda não havia percebido e não associado à sua dificuldade de hoje. Então, eu, particularmente, eu sempre tive muito problema de escassez. E a escassez é a falta de merecimento nosso mesmo. Eu sempre tive muita dificuldade de me sentir merecedora de algo. Eu sempre, mesmo eu querendo ou eu falando, não, eu não sou assim, não adianta mentir. O que muda, né, a nossa chavinha ali da nossa vida e começa a criar novos padrões, aqueles que você quer viver, é o sentimento. Então não adianta falar da boca para fora que você mudou, que tá bom, eu tenho consciência disso, mas eu mudei. Mas será que você mudou mesmo? O que você está fazendo para mudar? Então, os padrões limitantes, eles são registros que estão no nosso subconsciente e que se a gente não tem ali um mergulho realmente de alma, para entender o que se repete na nossa vida e o que causou essa repetição, ele fica gravado em algum momento da sua vida, por mais que você fale, agora tá tudo ok, agora vai deslanchar, agora vai dar certo. Não, vem de novo ali, ó, a porrada da vida e te derruba de novo na mesma situação. Então, hoje nós vamos falar como identificar, né, esses padrões. O que eu devo identificar para que eu consiga mudar esses padrões na minha vida? Então, se, por exemplo, eu identifico ali que eu já estou ali pensando, né? Por exemplo, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Esse é um exemplo, mas pode levar esse exemplo para todas as questões da sua vida. Eu vou ali fazer uma entrevista, participar de um teste, não sei mais como hoje funciona, se é dinâmica, na minha época era assim. E eu já me pego ali pensando, mas será que eu vou conseguir? Mas eu não sou boa nisso. Eu tenho dificuldade de falar em público. Nossa, eu tenho dificuldade de fazer isso. Nossa, será que eu não vou travar? Nossa, e assim, nesse momento, você já identificou. Então, vamos a partir de hoje começar a prestar atenção no que a gente pensa e no que ele causa. Porque tudo começa nos nossos pensamentos, né? Tudo começa... O nosso mental, ele é o causador de tudo na nossa vida. Então, tudo começa na nossa mente. E muitas vezes, 90% dos casos são ilusões. E por que ilusões? Porque são questões, justamente aquelas que eu falei já no início, que estão querendo se repetir, ou seja, aquele trauma que você viveu em algum momento da sua vida quando criança, mas que está gravado aqui, que às vezes você nem lembra, às vezes você vai falar, mas Fernanda, como eu vou identificar esse trauma para curá-lo, para mudar esse padrão na minha vida, se nem eu mesmo lembro? Não se preocupe, porque não precisa lembrar do trauma lá na infância, qual foi ele. Porque a nossa mente, ela é tão inteligente que ela quer nos trazer o conforto. Só que é um conforto falso, né? Porque ela vai trazer o conforto de esquecimento. Muitas pessoas, elas esquecem o que passaram como uma proteção mental, como uma proteção para você deixar de viver aquilo. Só que você não vai deixar de viver aquilo porque você tem que acessar
O que aconteceu no sentido assim, não que você tenha que lembrar o que aconteceu quando infância, porque muitas pessoas não vão lembrar. Mas não se preocupem, porque esses padrões eles vão se repetir diariamente até que você resolva. Então, está vendo aí a chave? Como que você vai pegar esse padrão? Como que você vai pegar essa situação? Você não lembra do que aconteceu quando criança, mas aquilo está se repetindo. Então, se está se repetindo, o que se repete na sua vida? É a escassez? Então, a escassez, ó, já dei uma chavinha, que é o que acontecia comigo. A escassez, ela é a falta de sentimento de merecimento no mundo. Você se sente incapaz, você se sente... Você acha que aquilo não é para você, que todo mundo consegue fazer, mas você não. Que você não é tão bom para realizar tal coisa, né? Porque quando você era criança, de repente isso, ele foi se implantando. E muitas vezes não é o seu pai ou sua mãe ou o cuidador que falou assim para você: ah, menino, você não sabe fazer nada. Às vezes essa simples frase, ela fica gravada no seu subconsciente e vai te cobrar lá quando adulto. E vai ficar te causando uma dor de cabeça. Vai ser uma pedrinha no seu sapato da vida inteira, que enquanto você não tomar consciência do porquê que você está repetindo aquele padrão, você vai repetir aquele padrão até morrer, se você não estiver realmente disposto a ter trabalho de mudar isso, de entender, começar a prestar atenção em tudo que você pensa, em tudo que você sente. Esse é o primeiro ponto que eu venho ensinar para vocês hoje. Prestar atenção em tudo que vocês pensam. Ah, eu pensei nesse momento que eu não vou passar nessa entrevista, porque eu acho que eu não sei fazer tal coisa, eu não vou saber me colocar, eu vou ficar nervoso. Olha aí o nervoso. O que é o nervoso? É o medo, né? Talvez que você viveu lá quando criança, que de repente, você foi exposto a uma situação de ridículo, né? Que, de repente, até nossos pais... inconscientemente, é claro que eles não vão fazer isso de forma alguma consciente, eu espero, né? Que coloque a gente, às vezes, numa situação de ridículo, ou às vezes na escola, o professor, os amigos. E aí vem o ponto da falta de coragem, do medo de se expor. A maioria dos nossos problemas é por medo de se expor, medo de expor ali as nossas fragilidades. Esse é um ponto também que eu decidi criar esse canal para mostrar para vocês que não é vergonha para ninguém e todo mundo tem uma fragilidade. E não é vergonha. O porquê que é vergonha? Nós estamos aqui para evoluir, para aprender, para se expor. Outro dia eu ouvi e achei bacana que na maioria das vezes, quando a gente precisa se colocar no mundo para ser visto, né? Para no momento importante, por exemplo, numa entrevista que a gente tem ali que se vender, porque nós temos que nos vender diariamente, independente se dentro de uma empresa, ou se você tem a sua própria empresa, ou se, por exemplo, eu tenho o meu canal, nós nos vendemos todos os dias. Então, eu achei bacana o que eu ouvi, que quando a gente precisa se mostrar para o mundo, se expor para o mundo, mostrar os nossos valores, as nossas habilidades que todos nós temos, e todos nós vamos ter algo muito único que ninguém tem. Você tem algo muito especial, único. Eu tenho algo muito especial, único. Aquele tem muito, algo muito especial e único. Só que nós não aprendemos desse jeito. Nós não aprendemos a nos valorizar e a entender que nós somos únicos no mundo. Então, eu achei bacana que a pessoa falou, né? É até um grande
eu sempre tô aqui enfatizando ele nos meus vídeos, que foi com quem eu aprendi demais e sou muito grata. Já venho estudando aí com ele, vai completar já praticamente 10 anos, fora os meus estudos anteriores, que ao todo já tem praticamente 30 anos de estudo sobre a espiritualidade e sobre a mente humana, sobre o comportamento humano. Ele falou que somos todos tatuzinhos, né? Aqueles tatu bolinha, que quando ele é tocado, ele vira uma bolinha e ele se esconde de medo. Então, é a mesma coisa quando o mundo ele nos toca e fala, vai lá, é agora que você tem que se mostrar, é agora que você tem que mostrar suas capacidades e suas habilidades, a gente se fecha. Aí a gente vai lá e fala, não, não, não. Aí é onde vem tudo, né, na mente. Não, eu não sou capaz, eu tenho medo. Ai, o que vai me acontecer? Eu vou me expor ao ridículo. Não, eu não vou fazer isso. Todo mundo tá me olhando. E daí, enfrente os seus medos. Uma das chaves desse vídeo é faça com medo mesmo. Porque o medo, 90% do nosso medo, ele é ilusório. É aquilo que eu estava falando antes. Ele nos leva a alguma situação que nós já vivemos, mas que já faz parte do passado, onde você não tinha a consciência que você era somente uma criança e que você não tinha a defesa. Hoje você é um adulto, né? Hoje você pode se defender mostrando suas habilidades, não sendo agressivo com o mundo. A pessoa que ela usa de agressividade, de raiva, de estupidez, a pessoa que gosta ali de ficar brigando com o mundo, brigando com as pessoas, ela nada mais quer fazer do que tirar o seu poder, de tirar o seu foco, porque ela tem mais medo do que você. A pessoa que grita quando de repente você vai expor ali uma situação, algo que tem que ser resolvido e que é necessário ser falado, a pessoa que começa a gritar com você, ela está com mais medo de você. Por quê? Porque ela sabe que se ela gritar, se ela esbravejar, se ela dar de louca ali, ela vai tirar o seu foco ou ela vai te levar para a mesma posição dela, de medo, onde os dois vão começar a gritar, brigar e não vão chegar a lugar nenhum. Então, se você também tem na sua vida esse tipo de situação que às vezes acontece, até mesmo no trânsito, não dá bola, é sobre a pessoa, não é sobre você. Eu sempre falo até pro meu filho, para ele... Eu sei que para a criança é mais difícil ter esse controle, porque como eu comentei, a criança ela ainda não tem um controle emocional, né? Ela ainda não sabe lidar com as suas emoções. E nós, como mãe, pai, tio, adultos, a gente tem sim que orientar, olha, tá tudo certo. Essa é a emoção tal, você está sentindo raiva, porque provavelmente está sentindo frustração de não poder resolver da forma que você gostaria de resolver. Tá tudo certo. Né? E acalmando a criança ali para ela entender os seus sentimentos, para ela entender o que ela está sentindo. E nós somos iguais. Então, quando a gente lidar com a vida de forma, sabe, sem pensar, de forma a ser envolvido por aquela outra pessoa, né? Se deixar envolver por aquela pessoa que quer tirar o seu poder, vira as costas, deixa falando sozinho, fala, olha, desculpa, eu não tô na mesma vibe que você, eu não vou entrar na sua, acho que você não tá legal agora para conversar, vira as costas e sai, né? Então, esse é o nosso poder, nós temos grandes habilidades, grandes capacidades dentro de nós. Mas o que nós não temos é mente neutra, às vezes, que é isso que nós também precisamos para buscar esse autoconhecimento nosso. Primeiro a gente tem que nos conhecer, conhecer as nossas fragilidades, conhecer os nossos padrões limitantes, conhecer quais são essas dificuldades que tanto se repetem diariamente que eu não consigo lidar.
Então veio aquele sentimento ruim, que eu não vou passar nisso, eu não vou dar certo para fazer aquilo, eu não consigo fazer tal coisa. Para e já fala, não, peraí, olha aí querendo me pegar de novo. Olha os pensamentos querendo já mudar o meu sentimento, que é o que emana para o universo e acaba transformando para mim mais dificuldades. Porque o universo, ele traz pra gente aquilo que a gente sente. A nossa conversa com o universo, assim, ó, tete a tete, para ele entender o que você quer da vida e te emanar coisas maravilhosas para você ser o próprio sol, o próprio brilho, a própria estrela, você tem que saber mandar para o universo justamente o que você quer receber. Então, se você é aquela pessoa que fica reclamando, aquela pessoa que quando vem uma dificuldade, um obstáculo, você já fala, não, a vida acabou, eu não vou tentar mais nada, eu não quero mais nada, tudo pra mim dá errado, isso são padrões limitantes. Você tem que mudar os seus hábitos, você precisa mudar o que você está pensando. Fernanda, mas não é fácil mudar o que eu tô pensando. Como que eu vou mudar se eu tô com raiva, se eu tô frustrado, se eu não quero fazer tal coisa? É aí que vem o trabalho. Primeiro identifica. Então, eu estou ensinando aqui como identificar os padrões. Eu sempre tô atraindo para minha vida aquela pessoa que me faz sofrer no relacionamento, que não me valoriza, que não tá nem aí pra mim, que, sabe, no início do relacionamento é tudo bacana, é tudo oba-oba, mas depois a pessoa, transformou e virou numa pessoa que não te valoriza, que não tá nem aí pra você, que não tá nem aí pra que você pensa, não respeita o seu espaço, não respeita quem você é. Então, vamos ver qual que é, o que vocês acham, coloca aí no comentário. Qual que é o padrão que você tá repetindo nesse sentido, se a pessoa não te valoriza? Como que a pessoa vai te valorizar se você não se valoriza? Então, se você não se valoriza, você vai atrair pessoas que não te valorizam. Então, não é difícil a gente identificar esses padrões, né? O que a gente tem que fazer é prestar atenção nos nossos pensamentos, contudo, mediante a isso, gera um sentimento que a gente também pode mudar. Eu comecei a sentir ali tristeza, tô deprimido, tô pensando em algo que aconteceu que não foi bacana. Coloca uma música alta astral, vai dançar, vai cantar. Mas Fernanda, eu tô tão triste, eu não consigo. Você tem que fazer. Porque como você quer mudar esse sentimento? Gente, a música, ela é mágica. Eu até falo aqui nos meus vídeos, para quem me segue já sabe, ouçam músicas, façam meditações. Não existe nada melhor no universo. Aqui eu já tô dando várias chaves, adiantando o final do vídeo, que eu já ia ensinar como mudar, né? Então já entrei aqui como mudar. Então vocês já sabem como identificar, que identifiquei que eu tô sentindo algo que não é bacana. Não, peraí, como que eu mudo isso? Então, como mudar? Mudar é fazer diferente daquilo. Se eu tô sentindo tristeza, o que eu preciso sentir? Alegria. O que me dá alegria? De repente ver uma foto do meu filho. De repente ouvir uma música bacana, né? Ouvir uma música mais, sabe, alto astral. Música é mágica. Quando nós não estamos bem e que a gente ouve uma música, sabe, que a gente gosta, uma música gostosa, ela muda os nossos padrões. Eu falo porque essas são algumas táticas, algumas coisas que eu usava e quando também não tô bacana, eu vou lá e uso. Outra coisa, eu gosto de ouvir fulano, eu gosto de ver vídeo no YouTube, eu gosto de ver série, eu gosto de ver, sei lá, algo que te leve, e não é um esquecimento, tá?
Aí você vai falar, mas aí, Fernanda, você tá fazendo com que a gente esqueça o que a gente tá vivendo. Não é esquecer, é substituir. A gente precisa substituir aquela imagem ruim, aquele sentimento ruim, sabe, aquele padrão mental ruim por algo legal. Então é assim que a gente cria novos padrões. É assim que a gente altera o nosso cérebro, né? É criando essas mudanças de padrões mesmo. Se eu tô triste, eu tenho que estar feliz. O que me traz felicidade? Às vezes a tristeza é muito grande. Tudo bem se você está triste, por exemplo, por um ente querido que você perdeu. Tá, você tá triste, você tem todo o direito de viver aquele luto, você tem todo o direito de viver o seu momento ali de aceitação. Mas você não pode viver isso a vida toda. Tudo na vida tem um prazo, né? Que não é bom nem para a pessoa e nem para você. Então, legal você viver o seu luto, até mesmo às vezes de um fim de um relacionamento. Não estou falando aqui para a gente deixar de ter alguns sentimentos, mas o que não pode é ter essa repetição e você ficar sempre naquele padrão, você ficar sempre na mesma situação. Então, resumindo, gente, é assim. Primeiro você identificou, eu tô triste, ou já tá vendo aquele pensamento ruim na minha cabeça. Não, vamos substituir isso daí. Eu sou capaz, e não é ficar só falando palavras para você, tá? Porque as palavras, como eu também já ensinei num vídeo meu sobre o Ho'oponopono, o Ho'oponopono, eles são palavras, não são repetições, é um mantra, que ele é muito poderoso, desde que você consiga transformar esse poder em sentimento. Eu quero muito, 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 muito. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Eu quero muito estudar tal coisa, mas agora eu não posso. Eu não tenho dinheiro para conseguir estudar tal coisa. Então, o Ho'oponopono nada mais é do que você afirmando como se você já vivesse aquela situação, né? Que também em alguns vídeos meus eu ensino sobre a importância da gente já imaginar viver aquela situação que a gente quer viver. Mas para isso, o que gera você imaginar que você já vive aquela situação? Gera o sentimento. A princípio, pode ser que não gere no início, porque o seu subconsciente ele sempre vai estar falando assim para você. Para de ser boba, para de ser bobo. Até parece que você tá vivendo isso, deixa de ser inocente, criança. Mas não, com o tempo você repetindo, você vai criando sentimentos. Só que você tem que se esforçar em também mudar esses sentimentos diariamente. Eu não quero ficar na tristeza, eu não vou ficar na tristeza. O que eu consigo fazer para mudar isso? Gente, faça meditação. A meditação, ela é algo tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso. Isso transformou a minha vida. Então, o que transformou a minha vida? Primeiro foi entender quais foram os meus padrões, quais são os meus padrões, quais são essas repetições, quais foram essas repetições. Eu entendi. Então é isso. Eu não me sentia capaz, eu não me sentia merecedora. Então, como que eu vou transformar isso? Como que eu vou mudar isso? Eu vou começar a agir de forma que eu sou poderosa. Eu sou merecedora sim, eu quero viver as melhores coisas da minha vida. Então eu às vezes fazia muito pelo outro, mas não fazia por mim. E hoje eu estou fazendo mais por mim do que pelo outro. Eu comecei a me olhar, eu comecei a fazer justamente o que eu amava e que eu sempre sabia, mas eu não fazia. Olha que coisa, gente, olha que sacanagem, como que a gente acaba criando coisas na nossa vida. Por isso que eu falo que 90% são ilusões,
porque a gente fica se defendendo do passado que não existe mais, onde a gente era só criança, nós éramos indefesos, não sabíamos lidar com as situações, mas hoje nós somos adultos, então nós temos o poder na nossa mão. O poder de entender que passado é passado, já foi, tá tudo certo. Eu não tinha maturidade, para entender essa situação. Eu não tinha maturidade para entender que eu sou capaz de mudar tudo na minha vida, mudando o meu pensamento. Com isso muda o nosso sentimento e com isso você começa a praticar coisas que você nunca praticou na vida. Às vezes você se tirar ali daquele comodismo de algo que está muito confortável para você e viver algo que te leva à emoção, que te leva a viver experiências bacanas que você nunca viveu. Mas sabe por quê? Às vezes por preguiça. Às vezes por preguiça de levantar dali e fazer algo por você. Algo diferente, algo que você nunca viveu. Então comece a fazer isso, comece a mudar coisinhas na sua vida, principalmente mudando sentimentos e mudando pensamentos, prestando atenção. Eu tô pensando assim, não vou deixar, corta na hora. Como eu corto? Uma das coisas que eu usei foi a meditação, que eu falei que é uma ferramenta, gente, que eu acho que foi a ferramenta mais surreal criada na face da Terra, que vocês não têm noção do poder. Então existem meditações guiadas, onde nos leva a bons sentimentos, a limpeza energética, porque são 3 fatores importantes que nós temos que trabalhar. É o autoconhecimento, né? Nós temos que ter esse conhecimento do nosso mental, de como mudar esse mental, do que me faz feliz, o que me dá prazer, o que me faz sorrir, o que me traz alegria. Às vezes é uma bobagem, às vezes é ir lá fazer um bolo, começar a comer o bolo assistindo uma série, e aí aquilo já te traz, sabe? Então isso vai curando, é você não deixar os padrões se repetirem e você tomar consciência para mudar isso na sua vida. Eu me sinto incapaz? Por que eu me sinto incapaz? O que eu estou fazendo para me sentir incapaz? Quais são as suas habilidades que você não coloca em prática ou que você acha que não é tão bom bastante? Gente, às vezes nós temos coisas nas nossas vidas que nós vamos praticar com mais facilidade e que isso já veio assim, sabe? Você já nasceu com essa habilidade e que ela é para você tão tranquila que ela flui. E tem outras coisas que vai ser mais difícil, mas se a gente praticar, a prática leva à perfeição. Então não queira ser perfeito assim que você começa a mudar os seus padrões. Mas começa aos poucos, você vai ver a mudança acontecer. A mudança externa, ela só vai acontecer quando você mudar o seu interno, quando você mudar dentro de você, os seus sentimentos, o que você está fazendo para você. Pensa em você. O que você deixou de fazer para você para fazer para os outros? O que você deixou de fazer que você amava e hoje você não faz mais? Então começa a ter... o que me levou à quebra de padrões é o meu autoconhecimento. Eu tive que ter uma viagem interna dentro de mim. O que me faz feliz? O que eu gosto? O que eu não faço, mas eu sei que isso é que me faz feliz? O que eu precisei abrir mão? Você tem que estar disposto a sair do confortável, porque essa situação não é confortável. Sair de padrões limitantes não é nada confortável, é mega desconfortável, é chato, é um sofrimento, mas é necessário, porque ou você vai para um sofrimento que eu digo é relutar, reaprender, é como se fosse criar hábitos de alimentação nova, né? Quando a gente quer mudar a nossa alimentação, para a gente também não é fácil. É fácil largar pizza, pão,
fast food, McDonald's, e tudo isso aí não é fácil. Mas quando a gente consegue, olha que vitória, quando a gente vai substituindo por coisas mais saudáveis. E o processo do autoconhecimento é a mesma coisa. O processo de quebra de padrões é a mesma coisa. Não é fácil, é desconfortável, é chato. Mas coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Tudo que é fácil, ele não leva à transformação. E mais uma coisa, as dificuldades e os obstáculos das nossas vidas, eles não vêm à toa. Às vezes a gente chega lá no fundo do poço, que você não vê uma luzinha, que você fala, meu Deus, e agora o que eu faço? Mas por que vêm essas dificuldades? É para te impulsionar, é para te obrigar, é para te tirar do conforto, é para falar, vai lá, você tem poder, vai lá, você é capaz. Você vai conseguir coisas grandiosas. Você é grandioso, você é muito mais do que isso que você está vivendo. Então, para isso vem as dificuldades. Não levem as dificuldades como uma punição de algo divino, porque Deus não pune ninguém, até porque Deus somos nós, Deus é o tudo. Então nós não viemos nesse mundo para sofrer, nós viemos para viver a maior felicidade da face da terra, do universo, tudo de melhor que existir para a gente viver. Acontece que nós somos enganados por nós mesmos. Nós somos enganados por ilusões do passado que não são mais reais. Já passou, já foi, não vai viver mais aquilo. Você só vive porque você fica deixando repetir padrões. Então, hoje você é uma nova pessoa, hoje você tem uma nova oportunidade, você tem diversas oportunidades, você tem que ser cara de pau. Você, Fernanda, mas eu não consigo, consegue sim. Porque, gente, eu sou super tímida, tá? Sou não, agora eu falo, não sou mais. Deixei de ser. Às vezes eu tenho um sentimento que me contém mais, mas o que eu faço? Porque é um padrão meu, não vou deixar não. Eu sou mais forte que esse sentimento, vou lá e enfrento. É aquilo que eu falei, faça com medo mesmo, porque o medo ele vai existir, sabe por quê? Porque a nossa mente, ela quer nos deixar no padrão confortável. E o padrão confortável é aquele que você não se mexe. É aquele que tá tudo ruim para você. Mas esse ruim eu já conheço, então eu vou ficar aqui quietinho, parada. Para com isso, para com essa palhaçada. Levanta daí e se mexe. Faça mesmo com medo. Eu tô com vergonha. Faça com vergonha mesmo. Porque nada no começo é fácil, sabe? Aquele que quer o fácil, ele não consegue o extraordinário. Porque primeiro você tem que dominar o difícil. Se você dominar o difícil, você faz qualquer coisa da sua vida. Se você se tornar, por exemplo, excepcional no difícil, ou melhor no difícil, não precisa ser excepcional, mas eu estou melhor agora, você consegue qualquer coisa. Então, saia do conforto. Não aceite a vida que você está vivendo. Se você veio para esse vídeo aqui, não foi à toa, porque além de querer aqui mediar e facilitar a sua evolução, é para isso que eu criei esse canal e eu vou até o fim, é algo que eu amo fazer. Eu estou aqui com uma imensa equipe espiritual, que é isso que eu também ia falar, que é um dos pontos. Então, primeiro você toma consciência, sabe? Depois você também cuida do seu espiritual. E o espiritual, eu não digo religião, você pode se cuidar, você pode ter autonomia para isso através das meditações. As meditações, elas nos levam a viver experiências extraordinárias. Eu falo porque diariamente eu vivo isso na minha vida. Eu tenho contato com os meus mentores, eu tenho contato, eles vão facilitando, assim, eles não podem dar de bandeja o que a gente deseja, mas eles são grandes mediadores. Olha,
ouve, ou faça isso, olha, faça aquilo, olha o que você está fazendo, dá um puxão de orelha ali. Então, eles são grandes mediadores e facilitadores da nossa evolução. Não é à toa que nós todos temos uma imensa equipe espiritual junto conosco, desde que você mantenha essa equipe com você. Você mantenha esse elo entre você e a espiritualidade. Como manter esse elo? Faça meditação. Vocês vão sentir algo extraordinário. No começo não é fácil, para quem não tem costume, é até difícil, né? Como eu falei, a nossa mente, transborda de informação 24 horas por dia. Porém, nós temos que acalmar a nossa mente. Tem um momento que é nosso. É 20 minutinhos, gente. Eu não tenho tempo. Tem sim, acorda mais cedo, coloca lá 30 minutos mais cedo para acordar, coloca uma meditação guiada, vocês vão viver experiências extraordinárias, vocês vão ter intuição, vocês vão ser mais assertivos na vida, vão receber informações da espiritualidade, o povo te ajudando, o povo te guiando, o povo te impulsionando a fazer o que faz parte da sua essência, o que faz parte da sua alma, para você, não para o outro. E você fazendo para você, você está ajudando o outro. Quando nós estamos bem conosco, a nossa felicidade, o nosso bem-estar, ele faz bem ao outro. Né? Só o fato da gente estar bem, a gente já não está fazendo mal para o outro. Como, por exemplo, o exemplo que eu dei no início do vídeo, daquela pessoa que gosta de esbravejar, de gritar, de brigar, de toda hora te tirar do sério. Não entra nessa. E pense e reflita sobre o que eu vou deixar aqui para vocês. Você não é o passado. O passado é só uma ilusão. O passado já foi. Viva o seu presente. Viva o seu melhor. Busque o seu melhor. Você é capaz. Você é poderoso, você tem 1000 habilidades, só basta colocar em prática, mesmo não sendo perfeito. Não queira a perfeição, não queira ser perfeito diante do mundo. Não se preocupe com o outro e com julgamentos. Quem você é? Você sabe quem você é, você sabe o seu valor, não é o outro que tem que saber. Aquele que está dentro da sua essência, que você vai se associando a essas pessoas a partir do momento que você vai quebrando padrões, a partir do momento que você vai mudando hábitos, a partir do momento que você vai fazendo boas escolhas na sua vida, novas pessoas vão entrando na sua vida, de acordo com o que você está emanando, de acordo com quem você é agora. Então não viva do passado, o passado é só ilusão, você é o presente. E se esse vídeo fez sentido, mais uma vez eu falo, deixe a sua curtida, compartilhe com aquele amigo que também está precisando de um puxão de orelha ou até mesmo de uma mediação. E até o próximo vídeo. Um beijo para todos.